No vídeo de hoje eu quero utilizar 7 etapas da edição de um bom vídeo para usar como exemplo de como nós podemos fazer a edição das nossas próprias relações e da nossa vida. Ao final de cada etapa dessas eu quero trazer algumas ferramentas e sugestões práticas para você poder fazer isso de forma efetiva. Então fica comigo até o final, acompanha comigo que vai ser muito importante para você. Meu nome é Rudy Cassiari e eu cuido de pessoas há mais de 10 anos. Gostaria de ter um tempo de conversa com você. Vamos conversar um pouco? Bom, então sem demora já quero trazer para você a primeira etapa da edição, que é a revisão inicial. Quando vai se fazer o vídeo, se pega o material bruto e se dá uma olhada nele de forma geral para saber aquilo que precisa ser cortado e aquilo que vai ser mantido. Nas relações é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a ter uma visão holística, geral, do que são as nossas relações para poder fazer esse tipo de edição. E uma das ferramentas básicas que nós temos para fazer isso é a escuta ativa. E a escuta ativa tem a ver com, de fato, estar presente no que o outro está me propondo e não nos meus próprios julgamentos. Também não tem a ver escutativa com você ouvir para se preparar para responder. Isso acontece com muita naturalidade quando se comunica, às vezes, dentro de alguma situação complexa. E qual que é o resultado de uma boa escutativa? Em primeiro lugar, ela desarma os julgamentos, porque eu estou concentrado no outro e não nas minhas conjecturas ou naquilo que eu, de fato, estou julgando, né, a respeito do que está sendo dito. Com isso, vai reduzir tanto a minha ansiedade quanto a ansiedade da pessoa que está expondo. Por essa diminuição da ansiedade, a exposição da necessidade ela fica aberta, criando melhor canal de comunicação e confiança para poder expor aquilo que tem que ser exposto. Então você percebe que a escuta ativa é uma base do início daquilo que é a revisão relacional. Bom, e na sequência dessa boa prática da escuta ativa, nós temos o que a ciência chama de comunicação não violenta, e basicamente ela tem 4 pilares que eu quero compartilhar com você aqui. O primeiro deles é a observação. Olhe a situação de forma objetiva, o que está sendo dito de forma objetiva e não simplesmente o que se interpreta a respeito daquilo. Outra particularidade dentro desse momento de observação é evitar o uso de termos absolutos. É o tal do você sempre foi assim, você sempre faz isso. Foque-se no momento, naquela situação. Então, ao invés do você sempre fez, você está fazendo. Ou você fez nesta situação. Porque daí nós limitamos a sobrecarga emocional dentro da conversa, dentro dessa revisão inicial. E isso vai trazer para nós automaticamente foco no momento presente. Ao invés de ficar resgatando ou fazendo colagem, né, de coisas que são do passado para aquela situação específica no momento, nós vamos focar para não trazer uma bola de neve desnecessária dentro daquilo que está sendo revisado. O segundo pilar da comunicação não violenta é a identificação dos próprios sentimentos. Olhar para você, identificar aquilo que você está sentindo e expor isso de forma honesta, mas não em forma de acusação, e sim expor o que você sente. Então, diante de uma situação, ao invés de você me feriu porque você chegou atrasado, não, é expor para a pessoa, olha, eu estou me sentindo assim. Porque é muito mais comunicativo você falar daquilo que você está sentindo, abre muito mais portas do que você apontar o dedo para o outro e dizer que foi o outro motivo da causa daquilo que você está sentindo. Independente de ser ou não ser, você precisa se preocupar com o que você está sentindo e expor isso de forma honesta. E para expor de forma honesta e ter uma abertura, eu preciso não trazer sobrecarga sobre o outro, porque ele também vai ter que praticar a escuta ativa, lembra? Eu preciso sempre manter os canais de comunicação abertos e expor o sentimento dessa forma, manter os canais abertos. O terceiro pilar da comunicação não violenta é a exposição da necessidade. A necessidade ela está como base daquilo que é o sentimento, daquilo que eu estou sentindo. Então vamos pegar o exemplo aí do chegar atrasado. É a necessidade da valorização do tempo. Quando eu exponho para o outro que eu me senti magoado, ou eu
me sentir contrariado porque ele chegou atrasado, é porque eu valorizo o nosso tempo junto. E isso precisa ser dito, porque senão fica vago só dizer, olha, eu me irritei porque você se atrasou. Mas qual é o sentido disso? Qual é a real necessidade disso? Então, exponha com honestidade e exponha também com amor. Então, depois de feita então uma boa revisão inicial, vamos partir para a segunda etapa, que é a hora de fazer os cortes. E esses cortes na edição dão fluxo ao vídeo. Da mesma forma, nós precisamos fazer cortes nos nossos hábitos ou maus hábitos para que a relação seja mais fluida. E algo prático que podemos fazer é buscar ajuda. Em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da nossa personalidade. Por falar em personalidade, existem muitas pessoas que dizem assim, né? No caso, eu dando um exemplo, eu sou italiano, né? Tenho descendência italiana, diz assim: a minha personalidade é assim mesmo porque eu tenho sangue italiano. Não tem sangue italiano. Seu sangue é formado de hemácia, plasma, leucócito e plaquetas, como o sangue de qualquer um. Então, personalidade não é destino fixo. Ela pode ser transformada e pode ser moldada, porque nós temos as influências culturais, familiares, enfim, que vão sendo agregadas dentro da nossa personalidade, que pode mudar. Observar que os cortes sim podem ser feitos. É claro que por doses homeopáticas, eu gosto de usar esse tipo de exemplo, né? Também não é a ideia de simplesmente mudar de personalidade por conta das nossas relações. Não, mas é ser melhor, E todo mundo precisa ser melhor. Então, nada mais justo do que observar, fazer uma leitura de como está a produção da minha vida e das minhas relações, e sim efetuar alguns cortes necessários. Terceira etapa da edição de um bom vídeo é o ajuste de tempo. Dentro do vídeo, as cenas precisam ter o tempo adequado para que faça sentido. Na nossa vida relacional também nós precisamos equalizar o tempo das coisas para que as nossas relações ganhem sentido. De forma prática, hoje se vê muito pessoas que estão conversando, enquanto elas estão conversando, tá ali com o celular fazendo assim, tá, entendi. Não ajustou o tempo. E às vezes até fala assim, não, mas eu estou respondendo aqui porque eu estou fazendo algo do trabalho. Pois então, faça o que é do trabalho e depois dedique o seu tempo. Uma das técnicas, por exemplo, até tem um vídeo que eu fiz aí, eu falei um pouco a respeito dela, que é o Mindfulness. Depois você pode ir no card aí e ver também esse vídeo. Ela nos ensina a de fato estar presente no momento. Então, comece a observar um pouquinho mais a respeito do tempo da sua vida e encaixar as coisas no seu devido lugar, para que as suas relações de fato não sejam prejudicadas, né? A quarta etapa agora, ela vem com as inserções e também as transições do vídeo. As transições são essas passagens que você vê aí de um quadro para outro, um quadro que pode complementar ou então uma mudança de ideia. Nas nossas relações e na nossa vida, nós também passamos por diversas transições e essas transições causam um impacto direto. Há uma psicóloga chamada Nancy Schlossberg, que ela é professora emérita da Universidade de Maryland. Ela trabalha na área de psicologia de aconselhamento e ela fala sobre a teoria das transições. Ela diz que o que influencia muitas vezes nas relações e na vida das pessoas são os fatores que estão relacionados à transição das situações, à transição de recursos pessoais. Às vezes a pessoa perde o emprego, né? Aí o recurso diminui, isso vai afetar ela emocionalmente dentro das suas relações. Também o nível de habilidade de enfrentamento que ela tem interiormente para lidar com essas transições vai dizer qual que é o nível de relação que ela vai conseguir desenvolver e também o significado que a pessoa dá a essa transição. Pode ser um significado bom, pode ser um significado ruim, pode ser até um significado de eu não estou entendendo. Essas nuances da transição afetam diretamente o relacionamento. Como que eu posso melhorar esse entendimento sobre as transições? É conversar sobre as mudanças que estão ocorrendo e aí cada um entender esse processo do outro para poder ter um canal de relação mais aberto, poder ajudar o outro, né, na medida do possível. É claro que a gente não pode e não consegue simplesmente tomar a vida do outro para nós resolver
tudo que tem que ser resolvido nas transições, mas a gente consegue sim fazer uma leitura e ajudar de alguma forma. Se você está passando por alguma transição aí que você possa compartilhar, escreve aí nos comentários. De repente eu posso ajudar você de alguma forma entendendo essa transição. Já uma forma que eu tenho para ajudar você e você também me ajudar, é aí na descrição do vídeo eu tenho o meu e-book Jornada das Decisões, que vai falar sobre como as decisões são influenciadas pelos instintos, pela nossa visão, como que nós podemos compreender melhor, exercícios práticos de como construir melhor as nossas decisões e ser um pouco mais assertivo na vida. Continua aqui comigo que ainda tenho dicas importantes e nós vamos partir agora para a quinta etapa da edição, que é o ajuste do áudio. Olha aí, falando diretamente de comunicação. Quando a gente vai fazer o ajuste do áudio, a gente precisa equalizar ele para o som ficar agradável, retirar ruído, interferência, enfim, para a comunicação poder ser mais efetiva e assertiva. E por falar em comunicação assertiva, de fato existe um ramo que lida com esse tipo de comunicação, né? A comunicação assertiva é de fato você falar as coisas de forma clara, mas sem agressividade. Inclusive eu quero trazer logo novidades para você com relação aos conhecimentos que eu estou adquirindo aí, coisa boa para você para lidar com essa comunicação assertiva ou de forma específica nessa área mesmo. Para ajustar o áudio, tente ser claro na comunicação, tente ser preciso, né, na forma como você vai falar, mas tente fazer isso sem agressividade. Ah, mas às vezes é difícil fazer isso. Tanta coisa na vida é difícil você consegue. É difícil às vezes levantar segunda-feira de manhã para ir trabalhar. Você levanta. É difícil manter o shape, né? Mas você cuida, então também se esforce. Principalmente se você se relaciona com alguma pessoa em qualquer nível que seja, você a conhece bem, você sabe qual é o tipo de linguagem que ela utiliza, como que ela entende as coisas. Então nada mais justo do que você usar a linguagem dela, aprender a fazer isso, para diminuir os ruídos, para diminuir a falta de entendimento, para ter um áudio claro nas relações. A sexta etapa agora é a adição de títulos ou de efeitos dentro da edição de vídeo. E essa adição de efeitos ela vai acabar destacando momentos importantes. E na nossa relação, como que isso se dá? A partir da forma como nós destacamos os momentos importantes. Percebeu que às vezes a gente é muito mais voltado a destacar aquilo que é ruim, a dar intensidade àquilo que é problemático do que de fato o que são as vitórias, do que de fato são as conquistas. Não só conquistas dos dois, mas conquistas particulares do outro, por exemplo. Fica feliz porque o outro conseguiu alguma coisa. Uma área que trata muito isso é a área da psicologia positiva. O nome é ruim. Para mim, de fato, o nome é ruim, porque dá a ideia de, parece que é de só motivação, mas não é isso não. A psicologia positiva, ela de fato lida com você observar os estímulos bons que você tem dentro de você, as suas forças, engajar-se nesses estímulos, para você fazer a sua vida florescer e evitar que você tenha problemas emocionais futuros. Perceba que a grande parte do ramo da psicologia e da psiquiatria lida com o problema quando ele se instala através dos sintomas. A psicologia positiva ela vai fortalecer você internamente para evitar que você tenha. Então ela vai focar muito mais naquele momento no que você tem de bom, para potencializar o que você tem de bom, para se blindar daquilo que é ruim dentro da constituição emocional. Isso não é negar que nós temos problema, não é negar que nós temos desafio, é nós construirmos resiliência diante dos desafios que vão acontecer. Eu até falei sobre isso num vídeo curto que eu fiz no Instagram, você pode ir lá no meu Instagram dar uma olhada, que esse episódio que aconteceu do furacão Milton me fez pensar sobre as construções que nós temos dentro de nós. O pessoal lá da Flórida se prepara com barricada, constrói bunker, reforça as casas, enfim, para esperar um momento que é inevitável. E nós utilizarmos, por exemplo, dessa ferramenta da psicologia positiva para intensificar as nossas fortalezas é se preparar para um momento que às vezes é inevitável. Busque dentro da sua relação elevar os enfeites ou os efeitos. Comemore com a pessoa que você se relaciona, realce nela os pontos fortes que ela tem. Você vai ver o quanto isso vai fazer bem para você e para suas relações.
E aí o sétimo passo é de fato fazer a revisão final para ter um feedback, né, daquilo que foi construído. Se aquilo de fato trouxe satisfação, precisa exercer todo esse processo de edição e ver que isso deu resultado. Então crie sensibilidade, busque sensibilidade para você observar os efeitos da construção do seu relacionamento. Não foca só naquilo que está ruim, mas foca naquilo que está sendo gerado. Por mais que você ache que é só um passo, é de passo em passo que vai se construir uma relação melhor ou construir relações que são impactantes, que são cativantes, né? Valorize essas coisas. Às vezes a gente passa tanto tempo achando que a construção das nossas relações ela precisa ser que nem loteria, né? Que vai vir um grande prêmio de uma vez só, de forma instantânea. Não, isso não acontece. Se para construir um vídeo eu preciso de etapas, para construir um relacionamento que é muito mais complexo, com certeza a gente precisa valorizar cada etapa construída para poder na revisão final ver o resultado. Para ajudar ainda mais você, eu vou deixar alguns links na descrição aí de alguns estudos que você pode ir lá, pode dar mais uma aprofundada. E também quero que você guarde aí no seu coração que logo eu quero trazer um material específico para você a respeito de comunicação. Nós vamos falar sobre mitos da comunicação, nós vamos falar sobre ética e comunicação, nós vamos falar sobre positividade e comunicação. Então, se você quer de fato ter esses tipos de ferramentas, escreve também no comentário aí, ó, eu quero que assim que sair, você vai ser a primeira pessoa a ser comunicada, beleza? Quero agradecer a você por estar comigo aqui, se inscreve no canal, indica esse vídeo para mais alguém que precisa melhorar ou editar as relações, que com certeza vai ser de valia. Abraço para você, fica bem, até o próximo vídeo.